Olá, a paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia você que me ouve. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado todas as manhãs. A nossa leitura no dia de hoje está mais uma vez no livro de Provérbios, o capítulo é o de número 25, a partir do verso de número 18, que nos diz assim: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, mais claro do que isso, eu não sei o que pode ser. Mas o Senhor está deixando muito claro, muito evidente, né, o quanto é perigoso nós mantermos um relacionamento, né, com pessoas que têm por costume falar mentiras sobre outras pessoas. Muitas vezes alguém pode dizer: mas eu não estou falando mentira. Bom, mas também a questão de não falar mentiras e falar da vida dos outros também é reprovado por Deus. O Senhor diz sobre as rodas de escarnecedores, né, e sobre o falar sobre a vida alheia. Não devemos falar sobre os outros, mas devemos falar diretamente para essas pessoas. Um dia alguém disse para mim assim: mas como eu ia falar isso, né, para o Senhor? E eu simplesmente disse: da mesma maneira que você teve a coragem de falar de mim para os outros. É tão simples. Se você tem coragem de falar de mim para as pessoas, deveria ter a mesma coragem de falar para mim sobre mim. Nada mais justo do que falar, né, para mim aquilo que você pensa a meu respeito. Mas teve coragem de falar para as outras pessoas. É muito interessante isso, né? Mas enfim, e apesar de fazer roda de escarnecedor também, né, levantou falsos testemunhos sobre a minha vida. Mas, enfim, o Senhor está falando qual é o perigo. Não é só apenas ele desaprovar, porque ele, Deus, né, ele está protegido. Ele é Deus. Nada que se fala, ainda que se fale mentiras contra ele, ele vai continuar sendo Deus. Mas a questão é nós mantermos um relacionamento, né, muitas vezes íntimo, né, e muito próximo, né, de pessoas que não estão ali para contribuir, não estão ali para edificar, não estão ali para realmente, né, andar junto, o Senhor está dizendo. São pessoas que estão ali simplesmente para levantar dados e informações da tua vida, né, e muitas vezes o quê? Muitas vezes torcer essas informações, torcer essas notícias, né, para ter proveito próprio, mas conforme tem proveito próprio, né, trabalha na destruição alheia, trabalha contrário à sua vida. E essas pessoas, elas se utilizam na maioria das vezes do quê? Das mentiras a respeito das pessoas. Talvez elas utilizem fatos que são verdadeiros no meio da história, mas os torce, né? E isso, quando você torce, torna mentira, né, aquilo que você está dizendo, e vai prejudicar as pessoas. E o Senhor está dizendo que essa pessoa, ela é tão perigosa como se fosse uma espada, né? Uma espada, ela corta, uma espada, ela machuca, uma espada, ela mata, né? Mas pode ser como um porrete, né, que vai o quê? Que vai atordoar, que vai machucar, que vai massacrar, né? Ou ainda como uma flecha, né, que vai ferir, que vai atravessar, né, que vai causar ali um grande dano, né, que vai alvejar alguém. Ou seja lá o que for, uma espada, um porrete ou uma flecha, o intuito disso, né, é demonstrar que é uma arma, e é uma arma mortal. É algo que vai causar um prejuízo. Quando não muito danoso, né, não apenas danoso, né, pode ser até mortal. Então o Senhor está dizendo através dessa palavra para que você, para que nós estejamos atentos àqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos realmente ver se estão contribuindo, se estão agregando, né, se estão ajudando, ou se estão ali simplesmente, né, na periferia, né, ou até mesmo no centro, né, mas ali só galgando, somente agregando informação, porque em algum momento, né, pode se virar contra você. E o Senhor vai dizer ali, né, no momento de dificuldade, porque esse momento de dificuldade ele vem para todos, e ele em algum momento vai vir para mim ou vai vir para você, né, depender de uma pessoa que não merece confiança, né, se nós insistimos em manter essas pessoas ao nosso lado, o Senhor está dizendo, no momento que você mais precisar, você vai colocar a tua expectativa e a tua confiança nessa pessoa que não merecia a tua confiança. Ele vai dizer, é como se você precisasse mastigar alguma coisa, mas os seus dentes estivessem todos estragados. Entende? É a mesma coisa que você precisasse andar uma grande distância agora, mas os seus pés estivessem aleijados. Era a mesma coisa que você quisesse se esquentar num tempo frio, mas tirando a tua roupa. Entende? Está dizendo que é totalmente inútil e absolutamente perigoso esse tipo de atitude se nós fizermos nesses momentos. Entende? É a mesma coisa de você dar a tua confiança a quem não merece a confiança. Então faça uma análise das pessoas que estão ao teu redor, das pessoas que batem nas tuas costas, das pessoas que te fazem elogio e das pessoas que dizem, eu estou com você.
Porque talvez no momento em que você mais precisar, elas não estarão com você. E pelo contrário, podem se colocar totalmente na oposição a você. Elas não estão juntas, elas vão estar totalmente contrárias a você. Entende, irmãos? Tome cuidado. E o Senhor está dizendo que o que elas mais fazem é se utilizar da mentira, é se utilizar do falso testemunho. E o Senhor vai muito longe, né? O Senhor vai falar muito sobre esse falso testemunho em várias passagens. Nós podemos começar lá pelo Êxodo, capítulo de número 20, no verso número 16, onde está ali a lista dos 10 mandamentos, e ele vai dizer ali no oitavo ou no nono mandamento, ele vai dizer, né? Não dirás falso testemunho. É simples, ele vai dizer, isso não tem nem interpretação, ele já vai começar já com a negativa. Não dirás falso testemunho. O capítulo número 23 de Êxodo, do verso número 1 ao verso número 3, ele vai dizer, não admitirás falso testemunho, nem porás a tua mão, né, a favor do ímpio. Não serás a testemunha falsa. Não vai seguir o que a multidão, que a maioria das pessoas estão fazendo. Porque muitas pessoas estão falando a mesma coisa para ter um benefício, mas isso pode ser mentiroso, isso pode ser falso e você não deve acompanhar essas pessoas. Você não deve acompanhar a maioria, ainda que seja no teu benefício próprio. Ou ainda, no verso número 23, ou no verso número 3 do capítulo 23, nem que for para favorecer o pobre, você não deve dar um falso testemunho. O Senhor está dizendo, o falso testemunho ele vai contrário à justiça de Deus. E nós não devemos agir dessa maneira. Provérbios 21, verso número 28, vai dizer que aquele que profere falso testemunho, ele vai sofrer de morte diante do Senhor. O que ele merece é a morte. Porque o falso testemunho leva à morte de alguém. E pela lei de talião, por você agir prejudicando alguém, o que você merece é o que você causou. Se você causa a morte de alguém, é a morte que você merece. Em Atos, no capítulo número 6, verso número 11, nós vamos ver ali as falsas testemunhas se levantando contra Estevão. E nós vamos ver que o fim de Estevão foi ser apedrejado. Eles levantaram falso testemunho falando que Estevão falava contra Abraão e falava contra Moisés. E mesmo depois de Estevão mostrar o conhecimento que ele tinha sobre a história bíblica a favor dessas pessoas e que ele cria nelas, ainda assim o poder daquelas testemunhas falsas que se levantaram contra ele foi capaz de levar Estevão à morte por apedrejamento. Em Mateus, no capítulo número 26, verso número 59 a 61, nós vamos ver falsas testemunhas se levantando contra o próprio Jesus. E a testemunha falsa daquelas pessoas, o testemunho falso daquelas pessoas, teve o poder de levar Jesus ao sinédrio e esse ser condenado. Entende, irmãos? Nós vamos ver em Provérbios, nesse livro que nós estamos vendo. Provérbios, no capítulo número 6, verso número 16 ao 19. O Senhor dando através de Salomão uma lista sobre 7 coisas que Deus desaprova. 6 que ele odeia e a 7ª ele abomina. Sendo que a 2ª e a 6ª tem a ver com a língua enganosa, a língua fraudulenta, a língua mentirosa e o falso testemunho. O falso testemunho que causa, né, o prejuízo e a morte alheia. O Senhor abomina, o Senhor detesta. Então que nós possamos ouvir essa mensagem no dia de hoje e fazer uma análise não apenas das pessoas que estão ao nosso redor, se elas são falsas, e se elas colaboram com a nossa vida ou se elas prejudicam a nossa vida, mas olhar para nós mesmos e ver se a nossa boca não tem sido um instrumento de Satanás e não tem proferido a testemunha falsa. Porque se nós proferirmos a testemunha falsa, o Senhor não tem prazer em nós. Pelo contrário, nós somos abominação para o Senhor. E Ele vai dizer que o que nós merecemos é morte. É morte. Então que nós possamos usar a nossa boca com o poder da vida que ela carrega. E não com o contrário, que é o poder de morte quando a falsa testemunha é proferida. Amém? Que isso sirva de lição para mim, isso sirva de lição para você, edifique as nossas vidas e através das nossas vidas nós possamos edificar a vida de outros. Aqui mais uma vez é o pastor Luciano, teu amigo de todas as manhãs. Nos vemos por aí ou nos vemos nos céus. Tenha um dia abençoado para a glória do Senhor.